Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui no nosso Momento Opinião. O tema que eu vou trazer hoje é a questão do poder da comunicação. Então, vamos ler João, capítulo 8, versículo do 1 até o versículo 11. Vai falar sobre o poder da comunicação entre Jesus e entre os líderes e entre pessoas que estão ali reunidas para julgar a questão de uma mulher que foi pega em adultério. Vamos ler, vou pedir para o Denis ler e aí a gente faz um comentário em cima da leitura do texto. O Evangelho de João, né? João 8, 1, Capítulo 8, versículo 1 a 11. verso 1 a 11. A Bíblia diz assim, gente, ó. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei, fariseus, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer as mesmas perguntas, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isto, todos os homens foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, aonde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Pois eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Amém. Então a comunicação, ela tem um poder de mudar o pensamento das pessoas, o poder de mudar o julgamento das pessoas. O ápice da comunicação de Jesus foi mudar o entendimento daquelas pessoas. O interessante é que na lei de Moisés fala que aquela mulher teria que ser morta a pedradas. Mas ali eles vêm também com o intuito de fazer Jesus errar, fazer Jesus passar vergonha. Porque a comunicação deles era ver a retórica de Jesus se iria favorecer não somente a mulher. A ideia não era a mulher, a ideia era no caso, desqualificar a comunicação de quem? Do próprio Jesus. Do próprio Cristo. Então você aprende aqui que a comunicação, ela surpreende as pessoas. Por quê? Porque quando você se comunica do jeito certo, você surpreende até as pessoas que têm uma má intenção. Pessoas mal intencionadas, se você souber colocar a comunicação do jeito certo, no momento certo, você vai vencer o quê? O que aquelas pessoas esperam de você sendo errado. Então, a comunicação de Jesus qual foi? Observe que Jesus, por que Jesus ficou em silêncio? Por que Jesus ficou em silêncio no momento que os homens falaram assim: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, na lei fala que elas têm que morrer a pedradas. Por que tu acha que Jesus ficou em silêncio? Eu acho, porque eu penso que, o senhor acabou de falar aí, eu penso assim que eles não completaram também todo, né? Porque na lei lá tem que dizer que não era só ela que tinha que... Se você falar na lei lá em Levítico que fala, não fala que era só ela, né? Tanto ela como o homem tinha que morrer, ia ser os dois. Eu penso que ele ficou em silêncio para ver até onde é que ia, mas eles continuaram falando a mesma coisa. Continuaram falando, tipo assim, continuaram insistindo, até ele pegar e aí? Fala, gente, olha como a comunicação é interessante.
A comunicação de Jesus Jesus sabe da verdade. foi ficar também em silêncio. Gente, a comunicação nem sempre é quando você fala, mas quando também você tem que falar no momento certo. Tem momento que você tem que ficar em silêncio. Muitas vezes a nossa comunicação ela é muito melhor quando eu falo ou quando eu fico em silêncio. Vai depender do momento. Jesus ficou em silêncio por um motivo. Porque se Jesus tivesse falado que a lei de Moisés estava certa, a comunicação de Jesus teria julgado a mulher e a mulher teria sido morta. Então a comunicação de Jesus foi o quê? Foi a comunicação da reflexão. Porque quando você fica em silêncio, as pessoas vão querer pensar, querer saber o que você está pensando. Olha como a comunicação ela é algo poderoso. Então, qual foi a primeira comunicação que Jesus passou? Foi a comunicação do quê? Do pensamento, do juízo, da sentença pessoal. Porque se Jesus tivesse logo falado, a comunicação de Jesus teria falhado. A segunda comunicação de Jesus teria falhado. Por quê? Porque Jesus fez o quê? Fez eles primeiramente pensar o que Jesus estava pensando. O que será que Jesus está pensando? Por que é que ele está calado? Porque se ele falasse que Moisés estava errado, Jesus teria entrado em contradição. Por quê? Porque Jesus nunca poderia ir contra a palavra. Simplesmente o que foi que Cristo fez? Eu vou deixar eles entrar no juízo pessoal de cada um. Porque quando Jesus ficou em silêncio, com certeza as pessoas começaram a pensar assim: ele está em silêncio, ele não está falando nada. Eu penso que muitos Será pastor... que ele iria me perdoar? Será que Jesus ele iria mandar me matar? Eu penso que muitos pastores também podiam pensar até assim, ó. Eu acho que nós, dessa vez, nós deixamos ele sem argumento. Tá? Tipo assim, ele não tem o que falar. Ele não tem o que falar. Eu penso dessa vez, teve gente, né, no meio que deve ter pensado isso. Agora a gente pegou ele. Porque se ele, já que ele defende tanto os pecadores, já que ele protege tanto, né, que não era, ele era justo, né? Já que a gente protege, ele não era religioso, mas ele era justo. Já que a gente protege tanto os pecadores, então dessa vez, essa hora vai ser a hora que a gente vai pegar ele. Por isso que ele está ele tá sem palavras. Acho que ele está atrás de arrumar que resposta ele vai dar para nós. Né? Porque dessa vez nós pegamos ele. Mas pelo contrário. Porque Justamente. quando Jesus fica em silêncio, existe uma segunda etapa na comunicação do silêncio. Qual é? A insistência. Então, quando Jesus fica em silêncio, ele estimula automaticamente a curiosidade das pessoas em querer saber o que Jesus iria falar. Justamente. É tanto que eles falam assim: mestre, fala. Você vê que o texto ele expressa o quê? Ele expressa o quê? A ação de fala, eu quero saber o que você pensa, eu quero saber o que você vai falar. Aí no 7, ó, como eles continuaram a fazer as mesmas perguntas. Falaram perto do Por quê? Porque eles queriam ouvir de Jesus, eles ficaram ansiosos para saber a resposta de Jesus. Então a comunicação ela tem uma etapa. Qual? A primeira etapa da comunicação aqui foi o quê? Foi saber qual era o juízo de Jesus. Mas Jesus, ele não fala qual era o juízo dele. Ele deixou as pessoas falar primeiramente o juízo delas, que era acusar a mulher. Quando Jesus fica em silêncio, faz o quê? Faz eles começar agora a refletir. Porque o ser humano ele só consegue refletir quando ele para de falar. Você não consegue refletir se você ficar falando. As ideias saem, mas a reflexão que vai formular uma ideia, que vai dar uma sentença, vai dar um resumo do contexto que você quer expressar, é quando você reflete, quando você pensa, o que eu vou falar? A gente até amplia, né? É porque quando há reflexão, quando há meditação, as ideias ela vai ganhar um plano maior. Então Jesus quis que eles ganhassem um plano maior no juízo, colocando agora aquelas pessoas no lugar da mulher. Uhum. Com certeza muitas pessoas começaram a também pensar assim: será que Jesus iria me livrar dessa? Será que se eu fosse aquela mulher, será que Jesus, por ele ser uma pessoa misericordiosa, como o Denis falou agora há pouco, que ele era o defensor dos pecadores, então será que agora Jesus ele vai cair em contradição? Será que Jesus agora ele vai acusar Moisés e dizer que a lei está errada? Não. Jesus ele fez algo surpreendente. Jesus deu uma segunda opção. Porque a comunicação de Jesus, ela deu uma segunda opção. Jesus não censurou Moisés, censurou? Não. Jesus disse que as pessoas estavam erradas? Nem disse que ela estava certa. Jesus disse que ela era inocente? Não.
Então, a comunicação de Jesus, ela é muito interessante, porque ela não censura Moisés, ela não diz que a mulher está certa, ela não diz que aqueles homens erraram, mas Jesus falou que aqueles homens, pela comunicação de Jesus, teriam uma segunda escolha para aquela mulher. Qual? A consciência deles. Então, Jesus ele não usou o argumento do acontecimento. Ele não usou a justificativa. Ah, se fosse você que tivesse pecado, será que você queria que alguém te matasse? Jesus ele não usou a justificativa de colocar alguém no lugar da mulher. Jesus colocou a conscientização de erros passados. Olha interessante. Jesus usou a natureza e a comunicação da natureza e do erro das pessoas no passado. E aquele que não tem pecado. Atira a primeira pedra. Né? Então Jesus usou o quê? O acontecimento atual para justificar? Não. Jesus usou o quê? A consciência que aquelas pessoas não tinham condições de julgar aquela mulher. Por quê? Porque Jesus colocou agora no mesmo patamar. Não na condição do ato, do adultério, mas na condição de pecador. De pecador. Está entendendo? Então Jesus dizia assim, olha, o teu pecado merece também, tanto como essa mulher ser o quê? Apedrejada. Então Jesus falou assim, olha, essa mulher pecou, ela merece morrer. E você, não merece morrer também não? Um outro pecado diferente? Justamente. É como se Jesus estivesse dizendo assim, né? Ó, quer dizer que então, porque vocês pegaram ela no ato, né? Porque a Bíblia fala que foi no ato, né? Quer dizer, então, porque vocês pegaram ela no ato, aí vocês estão expondo ela aí, né? E aquilo que vocês fazem, que ninguém vê, mas eu sei, e você sabe também, tá entendendo? É tipo assim, é a conscientização da pessoa se auto-julgar, né? Tipo assim, Jesus, quantas vezes eu fiz isso? Porque Jesus, ele foi um passo à frente da humanidade, literalmente. A humanidade, ela se comunica pelas comparações. Jesus, ele não usou comparação. Jesus, ele usou conscientização. É muito diferente. Verdade. Porque a conscientização, ela vai dar uma ampla, maior dimensão de entendimento. Quando a pessoa ela se conscientiza, quando ela cai em si, quando a consciência fala com ela, as atitudes delas é totalmente diferente. Verdade. Então, Jesus ele não usou um erro para justificar outro erro. Jesus usou a consciência que todo homem está sujeito a pecado. Assim como essa mulher pecou, assim como ela errou, todos pecam e todos erram. Por isso que eles não puderam jogar pedra. Porque se eles jogassem a pedra, eles iriam dizer o quê? Que não tinham? Pecado. Então, aquele primeiro que jogasse a pedra, porque na lei também fala que aquele que disser que não tem pecado, ele blasfema contra Deus. Então, quem jogasse a pedra também ia ser o quê? Mentiroso, pecador. Não, apedrejado. Tá entendendo o que Jesus fez? Jesus colocou a mulher no mesmo plano deles. E eles no mesmo plano da mulher. Porque o primeiro que jogasse a pedra, iria dizer assim, não tem um pecado. E quem é que não tem pecado? Deus. Por isso que quando Jesus, depois em outra parte do Evangelho, ele fala assim, alguém me convence de pecado? Alguém me convence de erro? E aí os judeus entendem que Jesus estava falando que ele não tinha pecado. É tanto que ele fala o seguinte, os teus pecados estão perdoados para aquele homem paralítico. Então, eles falam, o que é que os judeus falam? Só quem tem poder para perdoar o pecado é Deus. Por quê? Porque Deus não tem pecado. E aí o contexto entra na questão do pecado. Na hora que Cristo fala o quê? Para que saibam que o Filho do Homem tem poder para o quê? Perdoar. Pecados. Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou toma o teu leito, a tua cama, levanta e anda. Então, para que saiba que o Filho do Homem tem autoridade sobre toda a carne, toma a tua cama e levanta e anda. E levantou e andou. Então Jesus está dizendo que se vocês não têm pecado, então joga pedra. Mas o único que poderia jogar pedra, quem era no final? Ele. Por isso que ele fala, nem eu a ti te condeno. Porque o único que poderia jogar pedra só era ele. Porque é o único que estava nessa condição. Na condição legítima. Porque o primeiro que jogar essa pedra, ele teria que morrer pelos outros.
Por isso que ninguém jogou a pedra. Não foi porque só a consciência deles alertou, não. Porque ali há muitas pessoas sem consciência. Mas também na lei, mas também na lei fala que aquele que disser que não tem pecado, morre. Então, pelo temor também, pelo temor que alguns tiveram de morrer, principalmente os que tinham principalmente os que eram mal intencionados, não tiveram coragem de jogar a pedra na mulher. Porque se ele joga a pedra na mulher, o restante do povo vira o quê? Apedrejar aquele que jogou. Você está entendendo? Gente, ele não jogou porque foi só consciente também, não. Não só porque foi bonzinho, não. Não só porque teve uma segunda escolha. Mas também Jesus fez algo muito maior. Jesus colocou ele na condição da mulher. E Jesus não... Sim, justificativa. É isso que Jesus fez. Então o poder da comunicação foi esse. E Jesus, assim, e o que é mais legal, né? Ele não usou argumentos, né? Além de Jesus, ele não ter acusado ela, ele não ter acusado eles, e nem dizer que Moisés estava errado, naquele momento ali, ele disse, né, ó, que nem eu te condeno, e ele disse, vai, não peca, mas estava dando, tipo assim, ó, minha filha, você pode se arrepender, né, e mudar de atitude, né, mudar, tipo assim, ele estava falando a respeito disso também aqui no final, de que como a gente não está isento de errar, a gente sempre vai errar, mas a gente pode se arrepender e não voltar a fazer aquela mesma coisa. Outro ponto interessante aqui, que saindo mais do contexto em si, as leis dos homens, elas, pelo bom senso, elas podem estar erradas. E pelo bom senso, né, sempre estará certo o quê? A comunicação que vem do plano que tem a base da moral e da ética. Porque nem toda lei quer dizer, por ela ser lei, quer dizer que ela tem moral e ela tem ética. Você quer ver um exemplo? Entrando no campo, né? No campo do governo, da política. É ético um político ter auxílio paletó? Ganhar mais de 5 mil por mês para comprar um paletó? Isso é ético. Mas está na lei. Não é crime. Você está entendendo? Então as pessoas usam leis, criam leis, que não é nem moral e nem ético. Mas não é errado, porque foram leis. Então é isso que Deus está também nos ensinando. Não que Moisés estivesse errado, não é isso. Isso aqui foi para que o povo de Israel tivesse uma condução ética e moral, para que os casais, né, tivessem respeito, as mulheres respeitassem, aí vai. Mas você vê que Jesus também está mostrando que as leis, elas podem ser perigosas. Verdade. As leis, Total. Elas podem tirar vidas. As leis, elas podem as pessoas tomar atitudes que, se você for olhar para o contexto da ética, da moral, né, e do bem maior, elas estão contra esses 3 pilares, que é a ética, a moral e o bem maior. Então, nós temos que ter esse entendimento. O bem maior, no caso, é a vida, a vida, né? O bom senso. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, principalmente com os políticos de hoje, com as pessoas que estão, né, estão criando leis, que estão no poder, porque nós temos que entender o poder da comunicação. Porque não é a lei, como está no contexto aqui da lei em si, né? Então, eu estou entrando agora nos legisladores, né, atuais, que seriam os deputados federais, vereadores e deputados estaduais, que são as pessoas que criam a lei para os municípios, né, e para o estado e para a federação. Então, nós temos que entender esse princípio, gente. Nós temos que entender se as leis desses homens não tiverem esse tripé, que é a moral, a ética, né, e o bem maior, nós temos que entender como é que essas pessoas pensam, o que é que elas querem colocar em pauta, para que depois eu e você não venham ser julgados naquilo que eu e você vamos ser prejudicados. Essa mulher teve Jesus naquele momento. Então nós temos que ter esse entendimento. Quem vai estar no momento quando a gente for ser julgado por uma lei que não tem esse princípio da ética, do bom senso e da moral, né? Então é o poder da comunicação, gente. Então vamos ter esse princípio da comunicação. Vamos entender o que é que quer falar. Não é porque é lei que eu tenho que aceitar, não é porque é lei que está certo, não. Eu tenho que analisar, eu tenho que ver. Então, a gente agora conheceu a mente de Jesus. Qual é a mente de Jesus?
a vida, a misericórdia e o perdão. Uhum. E esse ensinamento tem que estar no coração dos homens que estejam em evidência e eminência. Porque quem levou essa mulher para ser julgada por Jesus foram as autoridades constituídas da época. E a gente vê aqui no versículo aqui, ó. Uhum. Né, aqui no versículo, quem foi que levou ela? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Olha, ele estava ensinando, ó. De madrugada ele voltou do pátio do templo. Fariseus, E o versículo povo 3. reuniu em volta de Jesus. Ó. Jesus estava sentado ensinando a todos. Versículo 3. Aí, alguns mestres da lei, fariseus, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. Para quem não sabe, E obrigaram a ficar em pé no meio de todos. Ó, para quem não sabe, gente, os fariseus e os escribas eram as pessoas que seriam como fossem os políticos de hoje, viu? Era como fosse um deputado, como fosse um senador, como fosse um vereador. Então, por isso que eles tiveram essa autoridade de pegar aquela mulher, prender ela, os soldados prenderam ela com a palavra de ordem desses religiosos da época, que seriam os políticos de hoje, e levaram até Jesus para ser sentenciado. Uhum. Então você vê, gente, nós temos que ter muito cuidado com a comunicação, com o que as pessoas pensam, conheça o que as pessoas pensam, entenda o que é que elas falam. Não acredite em tudo, né, pastor? Porque, também, assim. Porque a comunicação, ela tem um poder de enganar, de lubriar. Então você tem que ver a comunicação não só do primeiro momento que a pessoa fala, você tem que ver o histórico, né, da comunicação, tem que procurar, da comunicação de alguém. Tem que duvidar e tem que saber tem que realmente se é aquilo isso, mesmo. Tem que entender. Porque a comunicação, ela tem um poder poderoso. Você vê que Jesus, a comunicação de Jesus, ela livrou uma vida. Uhum. Né? Assim como um bom advogado livra alguém, assim, né, pelo seu argumento, assim também um promotor, pelo seu argumento, ele pode também sentenciar alguém. Então a comunicação ela é importante para tudo. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Eu vi a palavra de Deus. É comunicação. Então a comunicação ela salva, a comunicação ela liberta, a comunicação ela abre a luz do entendimento, a comunicação ela dá conselhos bons, a comunicação ela dá conselhos maus. Ela estreita os laços, separa, né? Então a comunicação ela é poderosa. Então vamos analisar sempre a comunicação que nos faz bem, que é boa. A igreja é a igreja de Berea, pastor de Paulo Berea, fala. Atos 17. Que sempre que ele falava lá, né, eles iam confirmar eles iam olhar se realmente era aquilo que ele estava pregando, era aquilo mesmo, né? Estava escrito nas escrituras. Que é uma coisa que muita gente não faz hoje também, né? Eles iam ver, né, nos livros dos profetas, né, de Salmos e de Moisés, se o que eles estavam falando era baseado seria no Velho Testamento. Vamos falar assim, no Velho Testamento. Então é isso, nós temos que entender. Gente, vamos aprender que a comunicação ela é poderosa. Amém. Tanto para salvar como para condenar. Verdade. Tanto para trazer você à luz, como levar você para as trevas. Então que Deus possa abençoar todos. Quer dar uma palavrinha final? Não, tranquilo. Bem claro. Eu creio que ficou bem, né? Bem assim, esmiuçado. Eu creio que todos entenderam. Que Deus possa abençoar todos. Eu vou procurar ver os comentários de vocês, vou responder porque foi muito profundo, né? O de hoje foi muito bom trazer essa ideia da comunicação. Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, que é Comunidade Raiz de Davi, e também se inscreva lá também no nosso Instagram, né? Segue lá, né? Segue também a gente tem lá. Tem o Face também. Divulga, né, o canal para seus amigos. O nome do canal no Instagram é Raiz de Davi, Comunidade Raiz de Davi. E também no YouTube é Comunidade Igreja Raiz de Davi. No YouTube é Igreja Raiz de Davi. No Instagram é Comunidade Raiz de Davi. No Facebook também é a igreja, né? E no Face é Comunidade Raiz de Davi. E assim, né? Novo, né? Então... E assim, do jeito que o senhor falou aí, você que vai ouvir e você que tem a sua opinião, né? Que se você concorda ou você discorda ou não concorda, comenta lá que a gente vai responder lá. Pode comenta lá. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus.